Amém. Ok, então nós vamos continuar hoje a nossa série que eu intitulei Alcançando Maturidade em 2018. Nós temos falado sobre alguns tipos de temperamentos das pessoas. Hoje vocês estão todos melancólicos, parece. Até tem uns sanguíneos, coléricos aí que estão melancólicos hoje. Mas hoje nós vamos falar sobre o fleumático. Né? Semana passada nós falamos sobre o melancólico. O melancólico já foi. Vamos falar hoje sobre o fleumático. Gostaria de salientar, antes de começar mais uma vez, que a minha intenção aqui, gente, não é de maneira nenhuma ficar apontando dedo, falar quem é você ou quem não é. Na verdade, a intenção, desde o início do estudo, eu falei para vocês, é que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos conhecer o outro, para que nós possamos cada vez mais viver de maneira unificada, em comunhão uns com os outros, verdadeiramente. Quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos quem nós somos, lembra aquela famosa frase? Quando você olha no espelho, você realmente sabe quem você está olhando ali, quem está refletindo ali, quando você se conhece, aí você começa a conhecer o próximo, e aí as coisas ficam mais fáceis. Amém? Essa é a intenção desse estudo, nós nos conhecermos para que possamos conhecer também os outros. E é claro, assim, crescermos em conhecimento do Senhor, que isso é o que na verdade importa. Mas como nós vivemos com pecadores, né, com pessoas que são falhas, assim como nós somos, então nós precisamos nos conhecer. Na glória vai ser diferente, não vai ter fleumático, não vai ter sanguíneo, vai ter todo mundo adorador, em espírito e em verdade, numa só voz, num só espírito, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais ranger de dentes, mas enquanto a gente não chega lá, a gente precisa aprender a conviver uns com os outros aqui. Amém? Amém. Ok. Então eu falei primeiro sobre Pedro, sanguíneo. Primeiro o Pedro sanguíneo imaturo, depois o Pedro sanguíneo transformado pelo poder de Jesus. Vocês se lembram, né? A gente está providenciando colocar os vídeos no YouTube, tá bom? Teve um probleminha lá, mas a gente já está arrumado, já, né, Muller, na verdade, né? Então tá, essa semana eu vou fazer o download lá, vou colocar todos lá para vocês que perderam os dois primeiros. E o de hoje também já vou colocar no meio da semana, ok? Então nós falamos sobre Pedro. Semana passada nós falamos sobre... Isso, Jonas e Barnabé. Qual era o temperamento deles? Melancólico. Jonas, o que sobressaiu em Jonas? Na natureza de Jonas, o que sobressaiu na natureza dele? Desânimo, reclamão, reclamão? Pessimista, egoísta. E aí nós falamos de Barnabé. O que nós aprendemos sobre Barnabé? Consolador. O que mais? Encorajador. Homem cheio do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Então lembrando também que não tem temperamento bom ou ruim. Tem o que você faz com o seu temperamento. Não existe temperamento bom e temperamento ruim. Existe temperamento mais agressivo, mais explosivo, mais calmo, mais chorão, mais melancólico, mais fleumático. Sabe o que é fleumático? Aquela pessoa que trava. Conheço uma assim. Sabe aquela que você vai abraçar, você fala, ai! Ela faz assim. Esse é o fleumático. Conhece alguém assim? Identificou já alguém assim, não? Você está rindo por quê, Letícia? Sabe? O fleumático é esse aí. Mas o fleumático, ele também tem muitas coisas boas nele. Nós vamos ver isso hoje. Só que, lembrando, nós vamos falar sobre um fleumático aqui no Velho Testamento. Aliás, dois no Velho Testamento hoje. O fleumático que eu vou falar primeiro, veja bem, não é, pelo contrário. Nós vamos falar do rei Salomão. O rei Salomão era fleumático. O rei Salomão era fleumático e ele, gente, não me entendam mal aqui, não estou falando que o rei Salomão não foi bom, não foi o homem mais sábio que existiu, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero extrair um pouquinho do que não era muito bom no temperamento dele, porque ele também errou, concorda? Concorda? Ele errou, e errou feio ainda. E olha que ele era o rei mais sábio que já existiu, então se ele errou, imagina eu e você. Né? E depois nós vamos falar sobre Neemias. E sinceramente, lendo o livro de Neemias, eu não consegui achar um ponto negativo. Eu não consegui achar. Eu falei, rapaz, e Neemias era fleumático também.
Apesar de muitos pensarem que ele era melancólico, por causa lá dos primeiros versículos já do livro de Neemias, diz que ele chorou, diz que ele sentou, chorou, jejuou, ficou dias assim. Mas isso nós vamos falar depois. Então vamos lá, fleumático. Qualidades do fleumático. Como a gente sempre tem feito, a gente fala qualidades e depois coloca os defeitinhos aí no meio para a gente, né? Qualidades do fleumático. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele é eficiente, ele é conservador, ele é prático, ele é um bom líder, ele é diplomata, é bem-humorado e é perseverante. Tem algum fleumático aí? Já se identificou? Você vai se identificar depois. Defeitos do fleumático. Ele é calculista, temeroso, indeciso, desconfiado, pretensioso, egoísta, desmotivado, obstinado, cabeça dura e se acha melhor que todo mundo. Então nós temos essas qualidades e temos esses defeitos. A questão aqui não é se você tem ou não tem. A questão é o que se sobressai na sua vida. O que se sobressai na minha vida? Qual é o que mais está evidenciando na minha vida? Os meus defeitos ou as minhas qualidades? Essa é a questão. É sobre isso que nós queremos falar. A pessoa fleumática, ela sempre vai pensar com a razão. Ela sempre pensa com a razão. Ok? E muitas vezes deixa até a sua emoção de lado. Não, eu tenho que pensar prática. Ó, é isso que tem feito. Que tem que ser feito. A emoção fica de lado, a emoção é depois. E muitas vezes isso não é muito bom, porque a hora que essa pessoa também explode, quase um colérico. Vira quase um colérico. Mas ela é muito razão, muito razão. Ela pensa, vamos dizer assim, ela pensa assim, como resolver a situação de maneira prática. Como resolver esse problema de maneira prática? Não fica choramingando, não fica pensando, né? Só que isso é bom, mas também é ruim, porque tem vezes que ela pensa demais. Tem vezes que essa pessoa fica pensando, indecisa. Será que é o caso? Será que eu compro uma bicicleta? Será que é o caso? Será que eu compro uma bicicleta? E nunca sabe o que vai fazer. E quando vê, o tempo passou. E a decisão que deveria ser tomada não foi tomada. Então, tá vendo como tem um lado bom e tem um lado ruim de ser assim? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Essa pessoa, ela é difícil de se relacionar, porque ela é desconfiada. Ela chega assim, ela está no grupo, alguém vem, ela fica assim. Primeiro ela vai analisar o ambiente. Aí, a partir do momento que essa pessoa se sentiu confiante, aí ela se entrega. Ela se entrega à amizade. Esse é o fleumático. E essa pessoa, quando ela se entrega de verdade numa amizade. Então esse é o ponto positivo. Porém, o lado negativo é que geralmente essa pessoa está taxada como chata. A pessoa está taxada como chata, desconfiada, perfeccionista, tem que ser tudo do jeitinho dela, senão não dá. Então, ao contrário do melancólico, que sempre está atento ao sentimento dele e dos outros, aí chora porque bateu o dedo no canto, chora porque a irmã cortou o cabelo e não gostou, chora porque a maquiagem borrou, chora porque o outro deixou o bigode, não, chora porque, chora por tudo, chora por tudo. Ao contrário, o fleumático não quer nem saber disso. Fleumático é só razão, não tem emoção. E isso também tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, que o que importa sou eu, os outros, não estou nem aí. O que importa são os meus sentimentos. O que o outro está pensando, problema dele. Essa pessoa também tem uma qualidade, gente, que você vai identificar o fleumático agora. As qualidades essa qualidade e esse defeito. O fleumático, ele é aquela pessoa que é bom em quase tudo que faz, é impressionante. Tudo que pega para fazer, ele é bom no que faz. Tudo que ele faz, tudo que ela faz bem, ele faz bem. Esse é um lado muito bom. Mas o lado negativo disso é que, pelo fato dele fazer tudo muito bem, ele se acha. Eu sou bom mesmo. Quer dizer, ele é bom e sabe que é bom. Eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Eu sou tão bom, mas tão bom, que rapaz, Jesus tinha que me levar agora, porque eu sou muito bom.
Então tem um lado ruim disso. E aí essa pessoa se torna uma pessoa arrogante, muitas vezes mal interpretada pelas pessoas. Arrogante, cheia de razão. O que importa é o que eu penso. O que importa é a minha opinião, não é a dos outros. Então essa é a pessoa fleumática. Se você se identificou, vamos aprender então alguns exemplos de um fleumático que infelizmente falhou nessas áreas e uns exemplos de um fleumático que venceu e venceu muito bem, que conseguiu mesmo fazer coisas extraordinárias por causa do temperamento dele, claro, também porque Deus estava com sua mão sobre ele. Esse é o segredo. Porque muitas vezes nós pedimos para Deus nos abençoar, mas nós não deixamos Deus nos transformar. O problema é esse, quando nós não nos colocamos diante da mão poderosa de Deus e deixamos que Ele nos guie de verdade. Esse é o nosso problema. Nós queremos Deus abençoe, mas abençoe do meu jeito. Lembra, eu falei 2 domingos, sei lá, a síndrome da Gabriela? Né? Eu nasci assim, vou morrer assim? Não. Se você diz que você é nova criatura em Cristo Jesus, você tem que ser transformado pelo poder do Espírito Santo que transforma. Você tem que ser transformado. Não tem como você continuar a mesma pessoa que você era antes. Não tem como, não existe. O famoso Billy Graham, que eu não vou falar infelizmente não, que felizmente faleceu essa semana, né? Foi para o Pai aos 99 anos de idade. Ele usava em seus sermões uma ilustração, obrigado pastor, uma ilustração bem interessante sobre a carreta e o Fusca. Jesus é a carreta, carregada, 13 toneladas, e você é o Fusquinha. E você vai e bate de frente com essa carreta. E você sai ileso. Não tem como. Não tem como. Quando você quer esse Fusquinha, bate de frente com essa carreta que é Jesus, ele vai te amassar, ele vai te triturar, mas o bom é que você vai sair do outro lado um vaso novo. Ele vai transformar, vai haver transformação. Tem que haver mudança na sua vida. Então esse é o segredo. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia aí comigo, 1 Reis, capítulo 4. Primeira Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 29. Olha só o que a Bíblia diz acerca de Salomão. 1 Reis, capítulo 4, 29, diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esaíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darba, filho de Maol. Sua fama espalhou-se sobre todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo de que brota dos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Gente, impressionante. Impressionante. Nós todos conhecemos a história de Salomão, não é verdade? Então não vamos precisar voltar muito, não. Você conhece a história de Salomão? Quem era Salomão? Rei de Israel, você já sabe. Ele era filho de quem? Filho de Davi. Qual foi uma grande obra que Salomão fez? O Templo do Senhor. Salomão foi conhecido e é conhecido até hoje como o rei que teve muita... Isso. Quando o Senhor apareceu a Salomão no capítulo 3 aqui de 1 Reis, o Senhor aparece a Salomão em sonho e pergunta: o que queres que eu te faça? Salomão diz, eu estou parafraseando aqui, tá bom? Salomão diz assim: Senhor, eu já sou muito abençoado. O Senhor já me abençoou muito por meio do meu pai Davi. Mas eu sou jovem, eu agora vou ser o novo rei,
Então eu gostaria de pedir sabedoria e discernimento para governar o povo. E foi isso que Deus o concedeu. De fato, ele se tornou o rei mais sábio. Esse microfone está horrível. Está muito para cima, será? Ah, tá. Melhorou? Melhorou. Ok. Aí ele se tornou o rei mais sábio de toda a história de Israel. Mas nem tudo são flores na vida de Salomão. Por exemplo, capítulo 9, a partir do verso 10, começa uma narrativa acerca de outros feitos de Salomão. Abra lá. Capítulo 9, verso 10. Outros feitos, olha lá, outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos, durante os quais construiu esses dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e de ouro que ele precisou. Mas quando este veio a Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou. Olha o presente de grego. O cara cedeu toda a madeira e ainda teve um presentinho especial. 4.200 quilos de ouro ele enviou para Salomão. 4.200 quilos de ouro. Aí Salomão, fleumático, desconfiado, foi lá e deu 20 cidades, presente de grego. Falou, olha o que ele fala, que presente é esse que tu me deste, meu irmão? Isso aqui não presta para nada. Então quer dizer, eu te faço tudo isso, tudo bem, você não precisava nem me dar nada, mas você me dá 20, já viu aquela, você já ganhou um presente que era melhor não ter ganhado? Só te deu prejuízo? Um dia teve um amigo meu, pastor, que ganhou um carro do irmão da igreja. Ganhou um carro do irmão da igreja. 6 meses depois ele nunca tinha dirigido o carro. O irmão da igreja falou, irmão, esse carro é uma bênção para você. Ele falou assim, seria uma bênção se eu tivesse pelo menos habilitação para dirigir. Não, mas tira a habilitação. Pois é, mas é um gasto que eu não posso ter. Não, mas a gente te ajuda. Tá bom, então vamos lá. Quando finalmente o pastor conseguiu tirar a carta, o documento do carro, o road tax do carro tinha vencido. E ele não sabia no que ele estava mexendo, não sabia que tinha que pagar isso, chegou lá, o carro estava com clamp na roda. Aí ele teve que pagar a multa do clamp, teve que tirar o clamp e ainda teve que pagar o road tax. Ficou mais caro o molho do que o peixe, porque o carro não valia 500 conto. Aí, para completar a conversa, foram lá e furaram os 4 pneus do carro, porque estava estacionado na garagem que não era dele. Aí ele teve que comprar 4 pneus, quer dizer, já gastou mais um pouco. Aí quando finalmente ele tirou a carta, o carro estava bom para andar, tudo pago, fez emoti, tudo bonitinho, agora tem que pagar o seguro. O carro era velho, o motor grande, seguro, caro. Não vou conseguir pagar o seguro. Vou vender o carro. Vendeu o carro, brigou com o irmão porque eu nunca pagou o carro. Olha que presente de grego. Olha que presente de grego. O irmão nunca pagou o carro. Acabaram brigando. Pô, irmão, eu te vendi o carro, você falou que ia pagar, eu sei, mas tá difícil. Tá, mas você tá andando com o carro, eu sei, mas continua difícil. Presente de grego. Já aconteceu isso com você? Já ou não? Já aconteceu uma vez comigo, não foi bem assim não, mas já aconteceu. Eu falei, eu não quero esse presente não, pode pegar para você. Pode levar, quero não. Então, e além disso, a Bíblia ainda diz que o rei Salomão impôs trabalhos forçados para que fosse construído o templo do Senhor. Obstinado. Ele demonstrou um temperamento de obstinação. Ele incendiou cidades e matou habitantes. Veja bem, eu estou aqui extraindo de forma didática para vocês, de forma para que nós possamos entender que, mesmo sendo uma pessoa muito sábia na razão, quando ele lidava com os seus sentimentos, a coisa não era muito boa. Ele era sábio na razão, sábio na hora de agir, mas na hora de sentimento, na hora de se importar com as pessoas, na hora de ver o que ele estava fazendo para os outros, ele não ligava muito não. É isso que eu estou dizendo. Amém? Não vai falar depois aí, sair falando que o pastor Leandro falou que o rei Salomão não prestou para nada. Misericórdia. O que eu estou fazendo aqui, eu estou só extraindo alguns erros dele para que nós não façamos a mesma coisa. É isso que eu estou fazendo. Amém?
Ok. Aí, precisamos também fazer jus, então, a Salomão. Falamos já algumas coisas ruins que ele fez. Falando nisso, ele fez pacto. Desculpa, antes de fazer jus a ele, tem que falar isso também. Ele fez pacto com povos pagãos, que não era do agrado do Senhor, que ele fizesse isso. Lembram-se? Lembra disso? Antigo Testamento, estou falando de Antigo Testamento aqui. Povo escolhido de Deus não se mistura com o povo pagão. Lembra disso? O que ele fez? Pacto com esse diplomata. Pacto com esses povos. Vamos fazer amizade com todo mundo. Todo mundo tem que ser gente boa. Gente boa. Todo mundo é gente boa. Então nós misturamos com todo mundo. Aí, para a aliança ficar ainda mais forte, o que Salomão fazia? Ia lá e casava com as mulheres com as filhas daqueles reis. Ou seja, só de mulher ele tinha quantos? Não é 300, não? Ah, bom. Então, peraí. Parece que de esposa ele tinha só 300. Mas, juntando as concubinas, que já eram 700, tinha 1.000. 1.000 mulheres. Agora, a gente não sabe se porque ele era tão chato que ele não dava conta, que as mulheres não davam conta dele, por ele ser fleumático, né? Ou porque ele não estava aí para o sentimento dos outros mesmo. Porque, gente, uma já é difícil. Imagina 300 esposas. E mais as concubinas ainda. Quer dizer, difícil, né? Será que as esposas que não aguentavam, vai procurar outra, vai procurar outra que eu não aguento não. Vamos lá agora fazer jus a Salomão, ok? Já mais maduro, pensando melhor em suas atitudes, ele escreveu então um livro muito famoso que está na Bíblia, que entrou para o cânon bíblico, que se chama Eclesiastes. Em Eclesiastes é também conhecido como o livro da sabedoria, não é isso? Onde ele dá conselhos aos filhos, né? Onde ele dá conselho, ele dá conselho para mim e para você hoje, dizendo o seguinte: olha, a vida não tem sentido nenhum se o seu coração não estiver firmado em Deus. Não faz sentido você trabalhar de dia e de noite se o seu coração não estiver firmado em Deus. Não faz sentido você aproveitar dos prazeres da vida, porque eu aproveitei tudo, eu fui muito rico, eu tinha do bom e do melhor, eu tive muitas mulheres, viajei para muitos lugares, aproveitei muitas coisas, mas fui tolo. Não fez sentido nenhum. De nada isso vale, se o seu coração não estiver centrado no Senhor. Trabalho árduo, prazeres da vida, sem sentido se não for com Deus. Em tudo que fizerdes, faça para a glória de Deus. Tudo. Seja no trabalho, seja nas férias que você estiver tirando, seja na escola, seja em qualquer lugar que você estiver. Haja, viva e faça tudo para a glória de Deus. Aí sim faz sentido. Aí sim faz sentido. É isso que nós aprendemos com Salomão aqui. Ele diz também que há tempo para tudo nessa vida. Lembra-se? Lembra-se disso? Há tempo para tudo. E assim por diante. Então, gente, o Salomão, muito inteligente, sem dúvida nenhuma, mas fleumático e muitas vezes imaturo nas suas atitudes, machucou muita gente pelo seu jeito de ser, pelo seu egoísmo, pelo seu egocentrismo, que ele era bom e ele sabia que ele era bom, e por causa disso ele se engrandeceu. Ele passou por cima de pessoas, usou as pessoas como escada para subir. Ok? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E agora nós vamos analisar então um outro fleumático que está, claro, no livro de Neemias, foi ele mesmo que escreveu. Abram aí comigo, por favor, Neemias. Veja bem, você pode ler, são 13 capítulos, né? O livro de Neemias?
13 capítulos, o livro de Neemias. Você pode ler linha por linha dos 13 capítulos de Neemias. Você não vai encontrar um ponto negativo desse fleumático. Não tem. Não tem. Só tem pontos positivos. Só pontos positivos. Ok? Então vamos lá. O mesmo temperamento. Neemias 1. O mesmo temperamento, de certa forma que Neemias mais maduro, pondo em prática somente as suas qualidades, deixando de lado seus defeitos, deixando de lado a sua desconfiança, deixando de lado a sua prepotência, deixando de lado saber que ele é bom, mas fazendo tudo para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Como eu disse no começo, por causa do verso 4 do capítulo 1, primeiro vamos começar do começo, né? Neemias, então, esse tempo ele era copeiro do rei. Copeiro do rei, naquela época, principalmente aqui, nesse contexto, se ele era copeiro do rei é porque ele era escravo. Então ele era escravo no reinado, ok? Ele era escravo, ok? Jerusalém tinha sido destruída. Vem um irmão e diz, ele pergunta como é que está meu povo, como é que está a cidade. O irmão fala assim, ó, acabou tudo, destruiu tudo. Está tudo ruína. Tocaram fogo em tudo, acabou tudo, não tem mais nada lá. E aí, por causa do verso 4 do capítulo 1 de Neemias, você pode pensar que ele é melancólico. Olha lá. Olha o que ele diz. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias, lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Olha só. Passou dias chorando, jejuando e lamentando. Só que, quando nós passamos por um problema, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que quando nós passamos por um problema, não tem problema nenhum você debruçar sua cabeça sobre o problema, você pensar sobre o problema, você chorar sobre o problema, você orar a respeito do problema, você pensar a respeito do problema, mas o problema é você ficar no problema. Você tem que, de certa forma, gente, o que nós precisamos fazer como fleumático prático, e isso nós aprendemos, mesmo eu que não sou fleumático, já falei para vocês que eu sou colérico, mas mesmo eu que não sou fleumático, eu preciso aprender que eu preciso arregaçar as mangas e fazer algo a respeito, que foi exatamente o que Neemias fez. Ele ouviu que o seu povo estava com problemas, ele ouviu que existiu grande devastação no meio do teu povo, e ele chorou, ele orou, ele jejuou, mas ele foi no lugar certo, ele orou, jejuou a Deus. O problema é que nós vamos para os outros, reclamar com os outros, falar com os outros, ou então ficamos dando chute na parede, fazemos qualquer outra coisa, mas nós não vamos à fonte certa, que é exatamente onde Neemias foi. Neemias foi onde? Onde Neemias foi? A Deus. Ele orou a quem? Ao Deus de Israel. Ele foi na fonte certa. Ele chorou com quem tinha que chorar. Ele se lamentou com quem tinha que se lamentar. E ele pediu para quem tinha que pedir. Olha a oração dele depois. Olha a oração dele depois. Logo após essa lamentação, Neemias fez tudo o que nós deveríamos fazer. Diante da dificuldade, ele orou. Às vezes nós choramos, nós nos lamentamos, mas nós não oramos. Primeiro ele orou, depois ele se lamentou, ele chorou, ele jejuou. A primeira ação aqui, o verbo é orar, 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 e o segundo verbo, é sem cessar, cessar é o segundo verbo, orar sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. A Bíblia nos diz isso, a Bíblia nos ensina isso. O Senhor Jesus falou, ora, vigia, ore sem cessar, ore, ore. Olha, vocês vão ter aflições nesse mundo, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Você tem bom ânimo? Nós temos tido bom ânimo, assim como teve Neemias. E olha que Neemias nem tinha passado por essas coisas assim que nós já passamos, que nós já ouvimos, que nós já temos hoje o Senhor Jesus ressuscitado, ressurreto, o Senhor Jesus vindo para buscar a sua igreja em breve. Neemias, ele não tinha passado, ele já tinha ouvido falar desse Cristo, já estava ali, Cristo já estava ali. Porém, nós temos uma vantagem muito grande. Qual é a vantagem que nós temos hoje?
Qual você acha que é a vantagem que nós temos hoje? Fala, Kleber. Cristo se revelou através da sua palavra. Antigo Testamento, ele vai vir. Novo Testamento, ele veio. Nós já temos Cristo revelado, ele já foi revelado a nós, e nós temos o Espírito Santo de Deus hoje que não nos abandona. No Antigo Testamento, vocês se lembram? O Espírito Santo vinha sobre alguém, esse alguém fazia mal, o que o Espírito Santo fazia? Saía. O que ele fez? O que aconteceu com Saul? O Espírito Santo o abandonou, a Bíblia diz. Saiu dele. Por quê? Porque ele endureceu o seu coração. Gente, hoje nós temos o Espírito Santo. E presta atenção. O Espírito Santo não sai de você. É você que tranca ele lá dentro e não deixa ele agir. É você que faz isso. Não diga que Deus está distante de você. É você que está distante de Deus. Deus está ali, sempre, ao seu dispor, para falar com você, para te abençoar, para ouvir as suas orações a hora que você quer. Estou falando ao seu dispor no bom sentido, por favor. Mas o que eu estou dizendo é que você tem acesso direto ao Pai por meio do Senhor Jesus Cristo a hora que você quiser. É você que não vai a Ele. Nós é que não vamos a Ele. E olha o que Neemias fez, ele foi a Deus. Ele foi a Deus e olha o que ele orou aqui no final do capítulo 1. Ele diz assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer e temem o teu nome. Nós temos que ter prazer no Senhor e temos que temer o nome do Senhor. Deus vai ouvir as nossas orações se nós formos a Ele com um coração assim. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. De quem é esse homem que ele está falando? Ele já está orando, ele já está passando, o problema agora já está passando adiante, ele já está arregaçando a manga, já está pensando adiante. Olha o fleumático aí, prático. Fala assim, ó, tem um problema, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Ele está falando assim... Conceda-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. De que homem ele está falando? Ele já está pensando, eu vou para o rei e eu vou dar um jeito dele me dispensar, porque Deus está me chamando e eu vou atender o chamado e eu vou lá reconstruir Jerusalém. Eu vou me colocar à disposição do Senhor. Ele já está pensando adiante na oração dele. Ele já está falando, Senhor, conceda misericórdia, porque eu vou falar com ele e que o Senhor trabalhe no coração dele, porque eu estou disposto. Eu arregacei as mangas, eu não aceito o meu povo destruído, a cidade santa do Senhor destruída. Me use, porque eu quero ir lá e quero me colocar disponível para trabalhar para ti. Foi isso que Neemias fez. Olha na oração dele. Concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Lá no finalzinho, no verso 11 do capítulo 1. Capítulo 2 agora. Neemias dá uma aula de eficiência, praticidade, liderança e diplomacia na medida certa. Neemias dá uma aula prática no capítulo 2, de como nós temos que lidar com problemas na nossa vida. Primeiro, devemos destacar que, de novo, vou dizer que Neemias, sendo copeiro do rei, ele era homem de extrema confiança, apesar de ser escravo, ele era copeiro do rei. O que um copeiro fazia nessa época? Você sabe o que um copeiro fazia nessa época? Ele servia, principalmente naquela época, o vinho ou a bebida do rei. Ele era o responsável em trazer essa bebida. Mas esse homem tinha que ser de tal confiança, de extrema confiança, que se acontecesse alguma coisa para o rei, porque ele bebeu alguma coisa que não fez mal, a responsabilidade era dele. Por quê? Porque ele tinha que beber primeiro. Ele tinha que provar primeiro, se estava bom, aí ele levava para o rei. Ou seja, se acontecesse algo com o rei, ou se essa bebida que alguém enviou de algum lugar, que veio, ou que fabricaram, e tivesse envenenado, quem ia morrer era Neemias, não ia ser o rei. Quer dizer, eu estou colocando a prova primeiro. Olha a confiança que o rei tinha nesse homem. Então esse homem era no mínimo íntegro. Ele tinha confiança de um rei pagão.
Deus estava na vida de Neemias agindo sempre. Neemias era um homem íntegro. E a palavra, olha que importante aqui, a palavra desse homem. E olha como ele era um fleumático bem-humorado. Ele devia se apresentar perante o rei sempre com um sorriso no rosto, ou pelo menos com um rosto sério, porque também a gente sabe que naquela época, se você ficar mostrando muitos dentes, o rei já mandava matar. O que foi que estava mostrando dente? Manda matar logo, já não é bem assim. Só que ele era íntegro. Por quê? Porque ele, quando chega diante do rei, o próprio rei nota que existe algo de errado com ele. O rei pergunta para ele: o que está te acontecendo, meu servo? Por que você está... Eu estou parafraseando, tá bom? Por que você está abatido desse jeito? Aí Neemias viu a oportunidade. Olha que interessante. Deixa eu ver onde é que está aqui. 2:2. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo? Olha o que o rei disse: o que você gostaria de pedir? O rei já sabia. Falei, ele está com essa cara de cachorro que é da mudança porque ele quer alguma coisa. Só que percebem? Ele era tão íntegro na sua maneira de viver, que o rei perguntou: tá bom, peça o que você quer. E ele pediu: me dê umas férias, eu preciso ir lá ajudar meu povo. Neemias era escravo. Neemias não tinha direito a férias. Neemias não tinha direito a nada. O que ele tinha que fazer era servir o rei e ponto final. Ele tinha que morrer pelo rei. A sua vida não era dele, a sua vida era do rei. Assim como nós somos escravos do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida não é sua, a sua vida é dele. Amém? Amém, muito obrigado. Ok, vou falar de novo então. Nós somos escravos de Cristo. Amém? Então a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida pertence a Ele. Porque Ele nos resgatou. Lembra? Ele nos resgatou, Ele resgatou a mim e a você, lembra? Amém? Então nós pertencemos a Ele. Então não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ok? E vamos lá então, vamos continuar. E aí ele pediu então para que ele fosse. Aí vamos imaginar a situação. Aí ele, muito obrigado, aí ele volta e fala: só mais um pedidinho. Será que dava para o senhor me dar umas cartas para eu atravessar lá a floresta? Porque você sabe, o guarda da floresta, eu sou escravo, não vai deixar eu passar. Toma a carta. Aí está saindo, obrigado. Mais um pedidinho só. Será que dava também para o senhor liberar as madeiras lá da floresta? Porque eu preciso reconstruir, eu estou indo reconstruir. Aí ele falou: vai também. Quando você volta? Eles lá combinaram um dia e assim ele foi. Olha a diplomacia desse cara. Olha a inteligência com que ele agiu. Ele pensou rápido. No momento ele está aqui orando e se lamentando. No outro momento ele já está orando de novo e já pensando lá na frente, falando: olha, que o Senhor me dê benevolência desse homem, que eu vou pedir para ele e ele vai me abençoar. Mas ele vai me abençoar por causa do Senhor. Porque as mãos de Deus estavam sobre minha vida, Neemias diz. As mãos de Deus estavam sobre minha vida. Amém? Você viu algum defeito aqui? Algum ponto negativo na atitude de Neemias? Tem algum? Se você achou e eu não consegui achar, você pode falar. Prático. Pensou prático. Orou. Né? Que é muito importante isso. Ele orou. Diplomacia, usou de diplomacia. A sua palavra vale muito. Como tem sido a nossa palavra hoje, gente? O que eu falo? O que o crente fala? A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Como tem sido a nossa palavra hoje? Quando eu falo para alguém: olha, é assim, assim, assim. Será que pelo meu testemunho de vida, pela maneira que eu vivo, pela maneira que eu me relaciono com as pessoas vão confiar em mim? Ou elas vão falar: esse aí? Isso é muito importante, isso é testemunho de vida. Gente, por que vocês acham que Billy Graham, com 99 anos de idade, morreu e o mundo parou para falar dele?
Mas não é por causa dele, não, é por causa da fé que ele professava. Não é por causa dele, porque ele mesmo falava, não sou eu. Ele falava, olha, quando eu morrer, não fiquem tristes. Não fiquem tristes, eu só mudei de endereço, eu fui para a casa do Pai. Billy Graham falava, não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O mundo, você abre qualquer mídia social, você abre TV, você abre BBC, você abre CBC dos Estados Unidos, tudo falando da morte de Billy Graham. Todo mundo falando da morte desse homem. O que esse homem fez de diferente? Que eu e você não podemos fazer? O quê? Viver de maneira digna do Senhor. A palavra dele era sim, sim, não, não. Ele não tinha medo de pregar o Evangelho, mas ele também tinha amor quando ele pregava. Ele tinha intrepidez do Espírito Santo, mas ele também tinha amor quando ele pregava, quando ele abria a boca. Não estou dizendo que você tem que ser um grande evangelista e atrair milhões num estádio de futebol, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que do mesmo jeito que ele pregou para milhares, você pode pregar para pelo menos um. Do mesmo jeito que ele alcançou milhares, aliás, que Jesus alcançou milhares pela vida dele, você pode alcançar um. Como? Com o seu jeito de andar, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de viver. Amém? Então vamos lá. Aí, olha lá Neemias ensinando, mais uma vez. Vamos lá. Liderança agora. Inspeção dos muros. Neemias chega então em Jerusalém. 3 dias. Monta lá no cavalinho dele, no burrinho dele, sei lá o que ele tinha na época lá. Devia ser, eu acho que devia ser um burrinho, né? Provavelmente. 3 dias ele vai em volta da cidade. 3 dias, imagina. Chegou na cidade um cara novo. Muita gente, alguns poderiam conhecer, ouvir falar, mas outros não conheciam. Chega um cara novo da cidade, montado no burrinho, com um amigo dele, vai em volta da cidade. Vamos inspecionar, vamos ver o que está acontecendo. O que ele está fazendo? Espírito de liderança. Ele está olhando ao redor, está vendo o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? O que precisa ser mudado aqui? Onde precisa ser consertado? Vamos lá. 3 dias, sem falar com ninguém. Sem falar com ninguém. De repente, ele para, analisou tudo, chama todo mundo e fala, ó, seguinte, eu me pus à disposição, eu estou parafraseando de novo, me coloquei à disposição do Senhor e vamos todos juntos, cada um fazendo o seu pouquinho, vamos todos reconstruir esses muros, vamos arrumar as portas, vamos reconstruir as casas, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o seu. Você não vai construir muro na casa do outro, você vai construir da sua casa. Você não vai fazer da casa do Eduardo, o Eduardo vai fazer a dele, você vai fazer o seu. Eu vou fazer a minha parte, você faz a sua. Distribuiu tarefas, liderança, diplomacia, tem que lidar com gente é facinho, né? Distribuiu tarefas, chamou as pessoas, fez uma reunião, todo mundo concordou que foi uma beleza, tenho certeza. Não é igual esses crentes de hoje. Né? Todo mundo falou amém, ele falou vamos reconstruir, aí um começou a falar assim, mas o meu reboco é mais fraco que o seu, a sua madeira é mais escura que a minha, mas por que o ferrolho da sua porta é mais grosso que o meu? Mas quem é você afinal, que eu nem te conheço, você vem aqui falando que vai reconstruir alguma coisa? Ele ligou para isso? Perseverante, a minha esposa está comigo. Perseverança. Perseverança, ele não foi cabeça dura não, ele foi perseverante, é diferente. Obstinado é diferente de perseverante. Perseverante persevera naquilo que Deus colocou em seu coração. Obstinado faz do jeito que quer. Porque tem que ser assim que tem que ser feito. É diferente. Pode ser que os dois cheguem no mesmo final, mas talvez os tombos aí sejam mais perigosos. Amém? Então vamos lá. Aí ele foi, fez isso, liderança, distribuiu o trabalho, aí tudo foi 1000 maravilhas na vida de Neemias. E aí ele terminou a construção do muro e eles viveram felizes para sempre. Já leu o livro de Neemias? Já leu? O que aconteceu? Perseguição. Perseguição. Levantou-se contra ele 3 homens lá dos nomes esquisitos. Como é que é? Fala aí, Patrícia. Tobias é o mais bonitinho do nome dos 3, né? Levantou 3 lá, para falar o que dele? Calúnia.
Primeiro caçoaram, falaram, você vai conseguir o quê, rapaz? Sozinho? Com esse monte de homem que não faz nada aí? Não vai conseguir não. Aí quando eles viram que isso não ia dar certo, eles começaram a levantar calúnia. Não é assim que acontece na sua vida? Primeiro eles falam assim, primeiras pessoas falam assim, você não vale nada. Mas você não vai conseguir. Aí eles veem que você está conseguindo. Aí eles veem que você não ligou para quando eles falam para você que você não vale nada. Fala, isso aí eu tiro de letra. Aí eles tentam de outra maneira. Como é que eles começam a fazer? Eles começam a te perseguir. E tentar evitar que você faça o que você está para fazer. Não é isso? Para evitar o que você faça o que Deus te chamou para fazer. Aí eles começam a fazer o quê? Levantar calúnia. Porque já que falando a verdade sobre vocês não conseguem, aí eles começam a levantar calúnia a seu respeito. Começam a inventar mentira a seu respeito. E o que você faz com isso? Aí você chora, aí você deita no colo da esposa, fala, o que eles falaram de mim? Aí você chora no ombro do marido e fala, o que elas falaram? Mas eu não sou assim, amor, você me conhece. É assim ou não? Pois é, gente. Está vendo aqui? A questão não é o seu tipo de temperamento, a questão é o que você faz com ele. A questão é o que você faz com ele. É a sua atitude diante das circunstâncias. Arregaça a manga e vai trabalhar para o Senhor. E não importa o que estão falando de você, não importa o que estão tentando colocar no seu caminho para você não fazer, o que importa é que Deus te chamou, então vai e faça. Vá e faça. Mas diga uma coisa, faça com excelência, porque é para o Senhor. Aí é que está o problema, nós não fazemos com excelência, nós fazemos de qualquer jeito. Tem um monte de irmão para fazer, não vou fazer não. Já fiz um dia, por que eu vou ter que fazer de novo? Esse é o nosso problema, entende? Neemias não foi assim. Neemias foi até o final. Até o final. Ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou perseguição. Teve determinado momento que ele orientou os homens por causa da perseguição, que levantaram o osso para vir atacar. Com a mão direita ele estava lá com o martelo, com o prego, com o machado, sei lá o que, e a outra estava a espada. O que isso quer dizer para nós? Que você tem que trabalhar, mas você tem que estar vigilante, sempre. Você tem que estar vigilante sempre. O problema é que nós damos as costas para o nosso inimigo, enquanto nós estamos fazendo a obra do Senhor, achando que está tudo bem. Não, nós temos que fazer a obra do Senhor, colocar a mão no arado. Não é questão de olhar para trás, é questão de estar vigilante. A espada tem que estar na mão, e não só na mão, tem que estar no coração. E não só na mão e no coração, mas na mente, porque a nossa mente tem que ser transformada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Não basta estar super ocupado fazendo as coisas para o Senhor, você tem que estar super ocupado fazendo as coisas do Senhor, para o Senhor, com o coração no Senhor. Essa é a diferença. Nós estamos muito ocupados fazendo tudo e não fazemos nada. Nós estamos muito ocupados querendo tudo e ao mesmo tempo não queremos nada. Ou então nós somos que nem aqueles cachorrinhos de rua, não vou nem falar aquele nome lá do Brasil, que é muito feio esse, mas aqueles cachorros de rua que não tem dono, que quando pega o osso não quer largar. Quer dizer, ele não quer comer o osso, mas você vai tomar dele, ele também não larga. Ou seja, você não quer fazer, mas quando vem outro para fazer, você fica enciumado, você fica bravo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você foi chamado para fazer, mas aí quando vem outro e fala assim, já que você não quer fazer, eu vou fazer. Você fala, não larga o osso. Decide, amigo, o que você quer da sua vida. Ou você vai fazer, ou você deixa outro fazer. Ou então se coloca diante do Senhor, assim como Neemias fez, e falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mas me capacita. É essa oração que nós muitas vezes não fazemos. Me capacita. Eu quero fazer, mas sozinho eu não consigo. Eu quero fazer, mas eu não estou conseguindo. Eu quero fazer, mas eu estou sofrendo perseguição. Eu quero fazer, mas as distrações mundanas são muito maiores. Me capacita, em nome de Jesus. É essa oração que nós não fazemos muitas vezes. Mesmo muito ocupado, Neemias estava atento com o que estava acontecendo ao redor. Mesmo muito ocupado, você precisa estar atento do que está acontecendo. Você muitas vezes, eu muitas vezes, estou muito ocupado com as coisas que eu digo que eu estou fazendo para Deus, que na verdade não são coisas que eu estou fazendo para mim mesmo e para agradar os outros, e a minha família está caindo nos pedaços.
Eu estou servindo na igreja e a minha casa, onde é o meu maior ministério, está em ruínas. Neemias foi arrumar a casa dele primeiro, lá em Jerusalém. Ele foi porque a casa dele não era onde ele estava. A casa dele era lá, no meio do povo dele. Ele foi arrumar a casa dele primeiro. Ele foi lá arrumar a família dele, o povo dele primeiro, para depois voltar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O meu maior ministério, o meu trabalho que tem que ser de maneira excelente, ainda mais tem que ser na minha casa. Porque a minha esposa vai ser a primeira a falar para mim quando eu chegar lá em casa, falar, você é bonzinho na igreja, né? Você é legal na igreja, mas e aqui em casa? O seu esposo vai ser o primeiro a te apontar e falar assim, você é legal com os outros, né? E você trata que nem cachorro. Você é educado com todo mundo, né? E você trata que nem uma sei lá o quê. Você fala, por favor, e para mim você fala, pega a água lá. É assim, gente. O meu ministério começa na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. O seu também. Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, na sua casa. Quando você estiver tratando bem lá, quando lá estiver caminhando, você pode ter certeza que o seu ministério também vai caminhar, porque é lá que começa. Muitas vezes o seu ministério não caminha, o seu ministério não vai, você está amarrado e as coisas não acontecem, e você fala, é o diabo, é o demônio, isso só pode ser, vou ter que orar. Não, é você. É você. Lembra do inimigo? Aquele que você olha no espelho e te reflete? É esse aí o seu inimigo. É esse aí. E infelizmente o diabo usa esse que você vê no espelho aí para te atrapalhar a você mesmo. Entendeu a colocação? Entendeu? Ele usa você para atrapalhar você mesmo. Não põe a culpa no outro, não. Eu falei para vocês de semana passada, e isso tem que ser verdade na minha casa, tem que ser verdade na minha vida. Começa em mim a mudança que eu quero no outro. Precisa começar em mim. Neemias se colocou à disposição e falou, Senhor, muda em mim a mudança que eu quero fazer lá em Jerusalém. Faz em mim a obra primeiro, que eu quero fazer lá em Jerusalém. Constrói a minha vida, edifica a minha vida, porque eu quero edificar os portões de Jerusalém de novo para a tua glória. Vamos aprender com Neemias. Não tinha obstinação, tinha perseverança. Não tinha eu sou bom, tinha eu sou bom, Senhor, mas me usa para a tua glória. Não tinha eu sei que eu sou bom. Não. Tinha, Senhor, eu sei que as suas mãos estão sobre mim, por isso eu vou ter êxito no que eu estou fazendo. Entende a diferença? Não tinha pensamento negativo, não tinha choramingar porque os outros estão falando mal. Não, tinha arregaçar as mangas e trabalhar. Arregaçar as mangas e agir. Arregaçar as mangas e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E com a espada na mão. E com a espada na mão. Você tem trabalhado com a espada na mão? Você tem trabalhado com a espada na mão? Ou sua espada só sai da bainha quando você vem para a igreja domingo à noite? A Bíblia que eu leio diz que ela se renova a cada dia. A sua está escrito isso? Sua Bíblia está escrito isso? A sua é mesmo que é Nova Versão Internacional, King James, Almeida, Revista Atualizada, todas essas aí eu sei que está escrito isso. A sua fala isso? Ela se renova a cada dia. Isso é mais do que uma inspiração para que você a leia todos os dias. Porque eu já li tantas e tantas vezes, quando eu me tornei líder da igreja, eu falei assim, eu preciso aprender com esse cara, como é que é ser um líder. Eu preciso aprender com Neemias. Eu preciso aprender com ele. Eu já li, perdi as contas de quantas vezes eu já li esse livro. E todas as vezes que eu leio, Deus fala comigo diferente. Porque Ele trata comigo numa determinada área. E por que Ele faz comigo e com você não? Claro que faz. Ele faz comigo e faz com você também. O que eu estou querendo dizer aqui, queridos, é que
Depois de perseguições, depois de provas, depois de se colocar na disposição do Senhor, Neemias se voltou de novo para ele. Isso é o que nós muitas vezes não fazemos. Neemias chamou o povo, vamos lá, vai comigo lá. Capítulo 5, Neemias cuida de injustiça social. Olha só, olha o líder. Ele viu que eles estavam sendo injustiçados, foi lá e falou, vamos dar um jeito nisso. Capítulo 5, tem lá um subtítulo, a solução das injustiças sociais. Capítulo 6, tentativa de intimidação. Olha, nós vamos te matar. Se você continuar, nós vamos te matar. Eu vou continuar. Capítulo 7, aí vem a lista daqueles que foram retornando. Olha o negócio, depois que o leão está morto, quer tirar a foto em cima, né? Aí vem, né? Na hora de ajudar, ninguém quer, mas na hora que está tudo pronto, vai todo mundo. Legal, mas tá bom, vai lá, veio um monte. Tudo bem. Aí vamos lá. Capítulo 8, a leitura pública da lei. Era a Bíblia que eles tinham na época, o Antigo Testamento. As 5 leis de os 5 mil livros, Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Estão comigo? Amém. Leitura pública da lei. A lei é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Que são, by the way? Fala alto aí, gente. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Muito obrigado. Muito obrigado. Minha esposa, depois de 15 anos de convertida, aprendeu a falar Deuteronômio. Só saía Deuteronômio, não. Agora sai, né, amor? Aprendeu. Então eles foram ler. E olha que interessante. Neemias chamou Esdras, que era sacerdote, e ele leu a palavra desde o raiar da manhã até o meio-dia. E todo o povo em pé, ouvindo a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? O povo em pé, porque eles estavam maravilhados com o que Deus tinha feito na vida deles. Deus os restaurou, Deus restaurou o lugar deles, a casa deles, a terra deles. Deus estava restaurando o teu povo ali. E eles ficaram maravilhados. E o líder chamou o povo e falou assim, Deus abençoou, né? Agora vem cá, vamos adorar Ele. É isso que um líder tem que fazer. Você tem sido esse líder na sua casa? Você é líder, viu? Todos vocês aqui, vocês são líderes. Todos. De uma maneira ou de outra, você exerce liderança na vida de alguém. Seja nos seus filhos, seja na sua esposa. Não é para ser no seu marido, mas às vezes acontece. Ok? Não era para ser assim, mas às vezes acontece. Ok? Era para ser você ser líder na sua casa. Homem! Você ser líder na sua casa, líder da sua esposa e dos seus filhos. Amém? Homem? Isso. Às vezes acontece o contrário, mas tudo bem. Não era para ser. Então vamos lá, vamos se levantar, homens. Homens. Líder que eu estou falando é líder que ama, que lidera nos caminhos do Senhor. Não é aquele que impõe o que você quer goela abaixo, não. Isso não é liderança, isso é tiranismo. Isso é diferente. Ok? Esposos, vocês exercem liderança na vida dos seus filhos, na vida das suas amigas, onde você estiver. As crianças, às vezes, exercem liderança num treinamento de jiu-jitsu. Ou não? Exerce? Não é? Você mesmo já exerceu liderança sobre mim nesse sentido. Já me ensinou? Me ensinou com carinho, no judiou do pastor. Foi muito bem, exerceu liderança. Foi um líder amoroso. Não bate. Hã? Não, esse é outro assunto. Não foi por falta de amor, viu, John? Viu, Derek? Não foi... O Derek judiou um pouquinho do pastor. Vou ter que confessar. Depois na conversa. Mas, viu? Você exerce liderança de certa forma. Onde você vive. As pessoas, gente, Billy Graham também falava isso. Hoje é só Billy Graham aqui, só citação dele, porque o homem tinha, sei lá o que eu ia falar. Ele tinha moral para falar. Ele falava assim, olha, as pessoas podem não ler a Bíblia, mas eles leem a sua vida. Eles podem não ler a Bíblia, mas eles estão vendo o que você está fazendo. E quando você for falar de Jesus para eles vão te acusar. Porque eles vão falar para você, você até fala bonito, mas você não vive o que você está falando.
Eles podem não ler a Bíblia, mas eles leem a sua vida. Ele também falou que onde quer que você vá, pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Já pensou nisso? As pessoas só de olhar para você vai falar assim, tem alguma coisa diferente ali. Até o jeito de andar do cara é mais bonito. Até o jeito de andar daquela moça é mais bonito. Tem o que será que é? Mas eu não sei o que é, Eduardo, mas eu quero para mim. Eu não sei o que é, Kleber, mas eu quero para mim. É isso que as pessoas têm que falar de você. Quando você estiver, onde você estiver, fala, olha, eu não sei o que é. Quer dizer, a pessoa não sabe, você sabe. Mas a pessoa vai dizer, eu quero para mim. Eu quero para mim. É assim que nós temos que andar. Assim como Neemias fez. Ele deu glórias ao Senhor. A confissão, olha o capítulo 9, a confissão do pecado. Neemias não orava só pelo seu pecado, ele orava pelo pecado do povo. Ele pedia perdão pelo pecado dele e pelo pecado do povo. O que eu aprendo aqui? Que quando eu vou orar, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados e pelos seus também. E vocês orem pelos seus pecados e pelos meus também. E orem pelos pecados seus e das suas esposas e dos teus filhos também. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, em arrependimento de pecados. Arrependimento, confissão de pecados. Olha o acordo do povo, capítulo 10. Todo mundo com a mesma palavra. Aí vem capítulo 11, o repovoamento de Jerusalém, a lista dos sacerdotes e dos levitas. As últimas reformas, olha a reforma já começando, ó, lá em Neemias, as últimas reformas realizadas por Neemias. Gente, eu só aprendo coisa boa com esse fleumático. Eu aprendo que eu não posso desanimar. Eu aprendo que eu sou bom, mas eu só sou bom porque Deus trabalha na minha vida. Eu aprendo que se Ele me levantou, eu tenho que ir até o final. Eu aprendo que eu tenho que ser perseverante. Eu aprendo que eu tenho que lidar com pessoas de maneira sábia. Eu aprendo que eu tenho que depender somente do Senhor. Eu aprendo que eu tenho que trabalhar para o Senhor sempre com a espada na mão, porque se eu deixar a espada cair, o diabo me vence. Eu aprendo que eu tenho que seguir os ensinamentos que aqui estão. Eu aprendo que eu tenho que orar. Eu aprendo que eu tenho que louvar a Deus em todos os momentos. Eu aprendo que se eu estou passando dificuldade, eu vou a Deus. Eu aprendo que se tudo vai bem, eu também vou a Deus em agradecimento. Eu aprendo que se está difícil, eu vou a Deus. Eu aprendo que se Ele me abençoou, eu vou a Deus. Tem mais alguma coisa para aprender aqui? Tem. Mas hoje eu vou deixar por aqui. O que eu quero dizer para vocês é que, mais uma vez, não importa o tipo de temperamento que você tem, o que importa é o que você faz com ele. Não importa se você é explosivo, nervosinho, muitas vezes. Deus usou esse tipo de temperamento e continua usando até hoje. Não importa se você é chorão, chorona, se você se compadece com as pessoas, a gente precisa também dessas pessoas. Imagina se todo mundo fosse colérico. Estava um mordendo a orelha do outro o dia todo. Né? Pensou? Você já reparou que geralmente você é completamente o oposto da sua esposa? Imagina se fosse igual. Hã? Se fosse igual. Matava, né? Mordia, sufocava. Mas não, nós somos completamente... A Anália até deitou o nome do mar. Ai, coisa linda, gente. Coisa linda, gente. Mas está vendo como Deus age perfeitamente em tudo? Em todas as coisas, gente? Vocês conseguem enxergar isso? Analisando o comportamento das pessoas, eu falei para Paula, foi para Paula que eu falei hoje? Que eu fico daqui olhando e quando eu vou falando sobre temperamento, eu olho para vocês e consigo enxergar cada um assim, ó. Não estou te julgando ou pré-julgando, não, mas eu conheço vocês. A grande maioria de vocês eu conheço. E vocês também me conhecem. Quando eu comecei a falar, você já olha e fala, o colérico falando lá, ó. Vocês me conhecem também. Só que a intenção aqui é gerar amadurecimento, é gerar crescimento espiritual. E como que eu gero crescimento espiritual na minha vida? Orando, e orando, e orando, e jejuando, e jejuando. E com a espada na mão, com a espada na mão, com a espada na mão.
Esse é o meu encorajamento para você hoje. Seja persistente como Neemias. Não ligue para a perseguição que você está sofrendo. Se coloque à disposição na obra do Senhor para trabalhar para Ele. Não ache que você é bom, porque bom só existe um, e Ele está à direita do Pai, é o nosso Senhor Jesus. Amém? Só Ele é bom. Eu não sou bom, você não é bom, você não é boa. Pelo contrário, nós somos maus e somos merecedores da morte. Mas pela misericórdia dEle, nós estamos aqui. Eu pregando e vocês ouvindo, concordando ou não comigo. Mas que possamos fazer essa autoanálise, em nome de Jesus, que possamos crescer em graça e em conhecimento do Senhor Jesus. Que no fundo e no final das contas é isso que importa. Em nome de Jesus, gente, nós precisamos de crescimento espiritual. Nós precisamos de discernimento espiritual. Eu preciso crescer todo dia para lidar com a minha esposa. Ela precisa crescer todo dia para lidar comigo. Imagino com vocês que não moram comigo, que eu não sei o que vocês fazem, que vocês comigo e um com o outro, e vocês nos seus problemas lá na sua casa, não onde vocês trabalham, eu não sei o que você passa durante o dia. A única coisa que eu sei é que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. E Ele começou a boa obra na minha vida e na sua vida. E Ele é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Vamos nos colocar à disposição dEle e deixar que Ele transforme o nosso caráter. E que toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Amém? Vamos orar? Vamos levantar?